Oi, pessoal! Bom, como vocês acompanharam, janeiro foi um mês de recordes para a Bolsa no Brasil. O Ibovespa, que é o nosso principal índice, fechou com uma valorização de 12,56%. E eu estou aqui hoje com o Bruno Lima, gestor da mesa de renda variável, para comentar essa performance da Bolsa no Brasil. Bem-vindo, Bruno. Legal, Mário, boa tarde. Bom, basicamente, assim, o que aconteceu nesse mês de janeiro foi muito similar ao movimento que a gente viu ao longo do ano passado. Uma entrada muito forte de investidor estrangeiro, seja aqui no Brasil, mas em emergentes em geral, né, não foi tanto uma coisa particular do Brasil, foi um movimento, faz parte de um movimento global. Acho que um número importante para quantificar todo esse movimento foi ano passado, que a gente viu de entrada na Bovespa ao longo do ano todo, foi da ordem de grandeza de quase 30 bilhões de reais, e só nesse mês de janeiro a gente já teve mais de 20 bilhões de reais de entrada. Ou seja, no movimento de janeiro é quase equivalente ao movimento que a gente viu ao longo dos 12 meses anteriores. Então é um movimento muito forte e isso está ajudando, né? Ajudou ano passado e também ajudou esse ano esse movimento de preço. São números muito expressivos, né? Você comentou de fluxo estrangeiro, mas e o fluxo do investidor brasileiro? Veio para a Bolsa? Não, foi exatamente o contrário, né? Então, assim, se teve essa entrada do investidor estrangeiro, quem deu saída para ele, né? Quem estava na ponta contrária, tipicamente é o investidor institucional brasileiro. Compõe fundos, fundos de investimento, fundos de pensão, isso é uma média, né? Então, assim, eu acho que basicamente o que está acontecendo com esse tipo de investidor local, ele está muito refém de uma taxa de juros muito alta aqui no Brasil, né? Seja pela Selic, que é uma taxa de curto prazo, hoje rodando aí a 15% ao ano. Mesmo as taxas das NTNBs, né, também num patamar muito elevado, e de certa maneira espanta um pouco esse investidor local, né? Olha para esse custo de oportunidade de ficar entre, como a gente diz, né, ele está sendo muito bem remunerado para ficar parado, então espanta ele um pouquinho da bolsa brasileira. Mas fica a reflexão aqui, porque uma entrega aí de, né, o Ibovespa, por exemplo, 12,56% é praticamente o CDI de um ano em um mês, né? É, exatamente, assim, às vezes esse juro alto espanta e você, por outro lado, está perdendo alguma oportunidade, né. Perfeito, fica a reflexão para os nossos investidores. E Bruno, para finalizar, como vocês podem ver aqui na tela, nós temos alguns fundos aqui que a gente vem destacando, dois deles, né? O Bradesco Centurion Dividendos, que é um fundo voltado para empresas boas pagadoras de dividendos, e o Bradesco Maple, que é um fundo um pouco mais concentrado, né? São teses ali de maiores convicções nossas. Você pode comentar um pouco como foi a performance desses fundos, quais foram os setores que se destacaram em Não, ambos? claro, perfeito. É, assim, os 2, como você falou, os 2 têm uma estratégia um pouco diferente, né, o MEI é um pouco mais concentrado, o dividendos busca um pouco mais as empresas um pouco mais resilientes, mas eles tiveram algumas temáticas, assim, que foram importantes para os dois produtos, né. Acho que uma parte importante são as nossas posições de empresas cíclicas locais, e aí a gente pode citar o setor de transportes, por exemplo, é um setor que ajudou bastante a gente ao longo do ano passado e também ao longo desse ano. Setor elétrico e saneamento é um setor que a gente está otimista já há alguns anos, e esse ano foi mais um ano bom para essa classe. Uma outra parte do portfólio que ajudou a gente ano passado e esse ano já, né, no mês de janeiro atrapalhou a gente um pouquinho é a nossa posição em commodities. A gente, em geral, tem uma posição um pouco mais cautelosa em commodities, são posições menores. Ano passado foi um ano ruim para essas empresas de commodities, já esse mês de janeiro foi um mês bem forte para essas empresas. Então, a gente ali no mês de janeiro sofreu um pouquinho com essas posições. Eu acho que esses foram os grandes destaques assim do fundo. Perfeito, Bruno. Muito obrigada pelas explicações. E você, se quiser conhecer melhor os fundos, entre em contato com o seu gerente de relacionamento ou com o seu especialista de investimentos. Até a próxima.